Boa noite, Pobre galera! daquele que pensa que nesse mundo ser feliz é ter riqueza. Feliz é o Reinaldo, que tem a família unida, Deus no coração e a companheira Teresa. Tem muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparência. Onde eu moro é casinha modesta, é tão pequena minha residência. Tem muita gente que de mim tem dó, imaginando que eu vivo sofrendo. Meu companheiro é engano seu, onde tem Deus é lá que eu tô vivendo. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. Meu enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Teresa. Sou jardineiro e com muito orgulho eu desempenho minha profissão. Vira e mexe a vizinhança chama, eu atendo de bom coração. Tudo que eu faço a Teresa tá junto, ela é feliz e eu demais com ela. Todo domingo pra agradecer, pode chover que nós tá na capela. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. Meu enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Teresa. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. Meu enfeite que mais
boa noite. Quero mandar um grande abraço aí para nossa amiga Elci Soares, a nossa atriz, né, que está aí sempre ligadinha, compartilhando aí com o nosso trabalho, ok? Então, galera, hoje eu tô vindo aqui, eu estava lá falando no Face do Zezé e hoje eu resolvi falar um pouquinho aqui. Eu não tenho muita coisa para falar não, só vou falar um pouquinho porque eu vou deixar mais para poder, depois que eu vier amanhã da rua, aí a gente vai estar falando, interagindo um pouco mais, né, sobre o projeto. Eu fiz um outro vídeo que eu tô até baixando aqui para poder estar compartilhando aí com vocês, que eu fiz lá no Zezé, mas vou estar colocando aqui, né, para poder estar guardando como memorial em questão de tudo que eu passo, que eu vivo, para poder estar passando para vocês que estão por dentro desse trabalho. Mesmo porque vocês fizeram parte da minha história, apesar de ter o compromisso, ou a responsabilidade, ou até mesmo o carinho de poder estar lendo o livro, que é o meu Pé de Laranja Lima. Isso já demonstra o quanto do interesse em questão da minha vida passada, que era uma época muito boa, né? Época de roça, época de Chico Bento, época que a gente invadia terreno dos outros para roubar fruta, e quando levava tiro era de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança faz isso, é de chumbo grosso, não é verdade? Então, galera, olha só, eu estou entrando aqui rapidamente para poder falar com vocês sobre o projeto do Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Estarei indo para outros municípios, tá? Fazer a venda dos meus DVD, tá? Estarei percorrendo Madureira, Nova Iguaçu, entre outros municípios. Não sei como que vai estar as vendas em questão das demandas, mesmo porque eu estou sem impressora. E é com a dificuldade em questão da impressora para poder estar imprimindo as postilas, estar fazendo as capas dos meus DVDs. Então isso eu estou fazendo DVD, um DVD somente no plástico. As pessoas têm comprado mesmo porque eu sempre procuro mostrar a interação e a verdade no olhar, né, para poder estar conseguindo manter esse projeto e mostrando que o mesmo que não tenha capa, mas que o produto é bom. E eu tenho recebido elogios das pessoas das ruas. Ontem, acho que foi ontem, ontem mesmo, foi ontem, mas eu tive que parar, né, porque ocorreu algo em um município, num bairro que eu fui, e eu tive que parar. Mas, andando pelas ruas, né, eu estava indo para a praça lá do Zé Garoto, no bairro de São Gonçalo, né, para poder ir nas empresas, lojas de lá, do bairro de Zé Garoto. E no caminho, né, indo para fazer os trabalhos, encontrei um jovem, né, que é da minha idade, mais ou menos, deve ter uns 41, 40 anos, e estava sempre com seu filho. Ele sempre fica nas ruas, né, entregando folheto, panfleto, e como ele sempre vai com a companhia, o filho dele gosta de estar presente com o pai, então ele está sempre presente nesses trabalhos juntamente com o pai. Outro dia até vi ele na rua, fiquei até, chamei a atenção do pai com carinho, né, falando, filho, evita de deixar essa criança assim trabalhando, né? Porque se esse conselho tutelar pegar, eles não têm pena, eles arrancam mesmo o filho dos pais. E eu vejo cada história aí, questão de pais sendo, filhos tirando sendo de pais, sendo que o pai não tem nenhum tipo de problema em questão dos filhos, devido às más línguas, a causona para que esse tipo de atos cometam, fazendo a separação do seu filho e do seu pai paterno, como da mãe materna. E ele pegou, deu lá o gibizinho da Luluzinha, eu tava com o gibi na hora, deu um gibi pra ele e deu o DVD. E fiquei um bom tempo sem ver ele, já tinha um bom tempo que eu não via, eu nem tava lembrando mais da pessoa dele. Aí quando eu estava andando na rua, ele parou assim do nada, no meio da rua, né? E fez aquele gesto com a mão, né, que eu gosto de fazer, e começou a bater. E o filho dele sorrindo com aquela alegria e felicidade no olhar de poder estar me reencontrando, e isso pra mim é gratificante, porque eu sei que, graças a Deus, tem pessoas, né, que acreditam e que confiam no meu trabalho em questão do desenvolvimento, em questão do conhecimento que eu trago para essas crianças. Eu não posso fazer muito, né, mesmo porque se eu tivesse a autoria do livro, que é o meu Pé de Laranja Lima, que foi roubada a minha autoria, não sei por quem, mas acredito que eu já sei com quem está essa autoria. Agora eu entendo por que que meu irmão, né, que é o Miltinho, que nasceu e acabou falecendo, morrendo, ele foi enterrado ao lado do túmulo do meu pai. Pode ser que essa autoria passou para ele, né? E eu fiquei como se eu não tivesse existido na família, né? Então, o Zezinho, se você for ver no livro, ele era sempre mal compreendido em questão das boas ações que eu queria fazer, em questão do que eu queria interagir com as pessoas, porque naquela época eu era criança, não tinha conhecimento nem entendimento das coisas que eu fazia, estava aprendendo, mas como a família ela estava voltada, mas como a Lili, ela vivia adorando namorar, que a fama dela lá nos Teixeira é das melhores, né, assim dizendo, e vivia namorando,
E Godoy estava sempre estudando, sempre também com o seu namorado, né, que ela teve depois do rapaz lá da vila, né, que é a vila que você vê, fala tanto aí na novela. Ela acabou se casando com o Diego, né, e está com ele até hoje. Diego, ele trabalha na Rede Globo, na parte do Jardim Botânico, lá no Jardim Botânico, e trabalha na Curicica. Godoy trabalha no Banco Santander, no centro da cidade, que era o antigo Banco Real, e devido aos padrões em questão dos trabalhos que eles atuavam, eu achava que eles ganhavam bem devido aos trabalhos, em questão dos cargos que eu ocupava. Mas hoje, entendendo e relembrando momentos que eu vivi de quando eu era criança, em questão das ações que foram tomadas à minha pessoa sem me respeitar como criança e fazendo aqueles maus tratos que acabou virando livro, porque esse livro, O Pé de Laranja Lima, ele não é só uma história que conta a história da minha vida, ele tem mais segredos por trás dele, entendeu? Ele tem mais segredo que só eu posso revelar esse segredo, mesmo porque fui eu que vivi essa história. Então é só juntar os quebra-cabeça. Todos os quebra-cabeça, a maioria já foram montadas, mas tem algumas peças que ainda não se encaixa, né? Que eu estou tentando ver qual peças é essa para poder colocar e encaixar no momento certo e no tempo certo. E então assim, eu lembro que até que naquela época, como eu aprontava muito, né, devido à má compreensão em questão da família, depois que Jandira casou com Raul, que teve o acidente, questão que ocasionou a morte do Raul, que era espelhado no português, e isso fez com que houvesse mais separação, mesmo porque eu não acredito que Jandira, que no caso é espelhada na minha mãe, que é a Georgette, seja minha mãe, porque uma mãe que tenta contra a vida do próprio filho, que rejeita o filho desde o ventre da sua barriga, que me oferece como sacrifício e como oferenda para uma entidade e na qual me vende para milhares de homens dentro de um quarto escuro, onde abusam de mim sexualmente dentro desse quarto quando eu tinha 5 para 6 anos, que era um antigo quarto da Marinette que fica na Estrada dos Teixeira, na Taquara, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que eu fui nascido e criado, que eu tenho como as pessoas de lá como se fosse da minha família. Pessoas que cresceram comigo, que estudaram comigo, pessoas que hoje estão casadas, que têm filhos, que eu vi os seus filhos, dos filhos, que nós estamos na terceira geração, crescer, e que qualquer pessoa que me conhece, ela pode contar qualquer assunto e questão da minha vida por esse livro. Eu estava até outro dia conversando com uma senhora, né, que está sempre aí curtindo minhas fotos de São Gonçalo, e a gente estava conversando sobre a minha história, né, que é o livro do Meu Pé de Laranja Lima. E ela estava falando, olha, você tem que correr logo, porque como foi roubado essa autoria, houve essa irregularidade, as pessoas que podem comprovar em questão da existência desse livro, que ainda se permanece vivo, elas podem falecer. E como que vai ficar? Aí vai ficar a sua palavra com a palavra de quem tá contra. Aí eu falei para ela, minha filha, qualquer coisa desse livro, só quem pode responder sou eu. Não precisa nem falar duas vezes, é só olhar para os personagens que foram interpretados a minha pessoa, que é o Zezé, né, o que mais apronta e o que mais apanha. Meu pai já colocou a semelhante à minha pessoa. Só se criou-se uma dúvida em questão em questão da minha paternidade, porque eu nunca soube da origem do meu pai. Jandira sempre inventou um monte de pai para mim, né? Sempre fez de tudo. Uma pessoa que quer o mal, quer a morte, que já fez de tudo, já levou até na delegacia, mentindo, utilizando de palavras vãs, mentirosas, para poder me condenar e para me prejudicar, né? Para me ver mal. Eu não acredito numa pessoa mentirosa. Mentirosa, ainda mais uma mãe que rejeita o filho e usa de todas as más línguas para poder encobrir o seu erro em questão do que ela cometeu do passado. Eu não fui criado pela minha mãe, no caso, que é a Georgette. Eu fui criado pela minha avó, que como você vê aí na novela, que é a dona Estefânia, que é analfabeta. Que a minha avó é analfabeta até hoje. Ela já está com mais de 80 anos, né? Mora num prédio lá no Cafundá, na Praça Jauru, onde eu também tive a oportunidade de morar,
com ela, mas devido ao ciúme dos filhos, né, a má aceitação, a discriminação, devido, porque como a dona Estefânia teve filhos no outro casamento, em que ela acabou não criando e acabou criando juntamente só os filhos do seu Paulo, que era a Godóia, que leva o nome de Godóia, que é minha irmã, que eu considero como irmã, a Lili, né, que continua com pavor de sapo, é casada, tem amante, continua namoradeira, Totoca, que continua do mesmo jeito e a gente sempre foi afastado, não por questão só de caso de uma pequena história do passado, mas devido à origem desse livro. Então eles não queriam que eu descobrisse esse livro, mesmo porque além desse livro ainda tem outras histórias que não foram faladas após o casamento de Jandira. Então por isso que eu sempre falo que o diabo ele vem usando suas ciladas, astúcias para tentar nos denigrir. Mas a gente que tem Deus na frente, você vê, hoje eu tenho umas amigas lá da Estrada dos Teixeira, que o nome dela é Sheila, a Zaninha, né, entre outras, que são amigas das minhas irmãs Godoy e Lili, né, amigas de infância. E muitas das vezes eles me discriminam devido às roupas que eu gosto de vestir, como chapéu, ou às vezes colares que eu gosto de usar, que hoje eu não estou, que o meu arrebentou, estou até para comprar outro. E às vezes colares, aqueles colares de pedra, e fica me julgando, falando que eu sou de centro de macumba devido ao colar que eu uso. Mas eles não sabem que a minha irmã Godóia também é de centro, além de ser de centro, né? Ela recebe entidades no corpo dela, na qual ela apresenta lá em Madureira, no centro de macumba. Aí eu te falo, então eu sou macumbeiro, quer dizer que param de falar comigo, porque dizem que eu sou macumbeiro, mas mal sabe que a minha irmã é macumbeira e lá, tá lá lambendo o rabo dela. Mas por quê? Porque acha que tem dinheiro e dinheiro compra qualquer coisa. E para esse tipo de pessoas se vendem por qualquer coisa, se vendem por qualquer dinheiro. E eu fico tentando entender que são pessoas que conviveram comigo, como tia Hilda, que para mim é uma mãe, sempre vai ser uma mãe, que foi minha amiga e sempre vai ser minha amiga, e que eu tenho fé em Deus que um dia eu vou reencontrá-la novamente na outra vida, porque foi a minha melhor amiga, nunca larguei de mão, fiquei ao lado dela até o dia que ela partiu. Mesmo sendo aquele. E o problema, às vezes ela irritava comigo, mas se irritava com os filhos, se irritava com todo mundo. Então, como eu via que o problema não era só eu, o problema era com todos, né, que incomodava ela, então eu levava na simpatia mesmo, porque eram pessoas da minha geração que mantêm a mesma educação que a minha, porque eu sou de uma época que se dava benção, e professores eu levava flores. Você vê a Sheila. A Sheila era uma amiga minha que tomava conta de mim quando criança, me levava para as escolas. Muitas das vezes me tirou dos maus tratos que eu sofria depois que Jandira casou pela Godóia e pela Lili e pelo Totó, que tirava das mãos dela, porque Godóia batia violentamente de arrancar sangue. Eu tenho cicatrizes no corpo que mostram essas agressões. E ela via tudo isso, me tirava das mãos dela e me levava para a casa dela. E muitas das vezes me escondia na casa dela para que eu fugisse da surra. E hoje me julgam por causa das más línguas, por causa da alienação parental. Porque estão fazendo isso com meus filhos, né, botando meus filhos contra mim. Dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade de caráter. Meu pai deixa bem explicado isso para mim, na novela. Ele fala: filho, se a pessoa não quer você na casa dela, que eu não quero que você vá, porque a gente só vai aonde a gente é bem-vindo. Então meu pai já deixou isso bem claro, a gente não tem que ficar atrás de pessoas que só desejam o meu mal, que quer o meu mal, mesmo porque minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as hostes, os principados que usam essas pessoas para tentar nos atingir. Aí fica, ó, você vê, a Godóia vivia dizendo para todo mundo que vivia me batendo porque eu era gay. Hoje o filho dela é casado, né, e é gay, porque deu em cima de mim no prédio. E eu fui falar para ela e ela ainda ficou com raiva de mim, porque eu fui justificar para ela que eu falei: lembra que minha mãe falou para você, né, de tanto você fazer maldade com esse menino e bater nesse menino, você vai ter filho. Aí tá lá. Quer dizer, devido à má aceitação e à discriminação, ela mal sabe que o filho dela adora queimar rosca, né? Aí quer dizer, e fica se levantando contra mim. Aí quer dizer, eu tô falando isso tudo, sabe por quê?
porque é minha imagem que está sendo falada. Eu não estou mais me importando pelo carinho nem pelo amor delas, porque eu nunca tive carinho nem amor delas. Então eu não estou preocupado mais com ela, né? Eu estou preocupado comigo, mesmo porque se eu tiver que parar na sarjeta, no meio da rua, eu prefiro parar no meio da rua, na sarjeta, do que eu parar na mão de pessoas como essas, pessoas vingativas que só desejam a morte de pessoas alheias por causa do dinheiro e da ganância, porque eu fui vendido. Eu não ia chegar publicamente falar para todo mundo que eu estou falando aqui hoje se eu não tivesse conhecimento dos fatos, né? Eu só quero saber que se a minha irmã, eu estou muito chateado com a minha irmã Godoy, porque era uma das minhas irmãs prediletas. Eu sou capaz até hoje de dar a minha vida por elas, mas ela nunca se preocupou com o dia de amanhã, né? Então a gente um dia paga com a nossa língua e paga com nossos erros. E tá aí pagando. Não que isso seja erro, né? Porque eu não tenho nada contra a opção de ninguém, porque cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas é o que eu costumo dizer, é a lei da atração, né? Faz aqui na frente, vai pagar lá atrás. Mesmo porque a nossa maior riqueza não está na terra. A nossa maior riqueza está no céu. É lá que Deus tem preparado todos os nossos vindos. E outra, eu tô aqui, olha, essa semana mesmo vou estar lutando, vou estar correndo atrás, porque eu tô cansado de baixar a cabeça para marmanjo velho, mesmo porque meu trabalho não é com marmanjo velho, e sim com crianças. E isso não vai, isso tem que ter um fim, né? Porque eles estão lá rindo, se alegrando, né, da maldade alheia, né? Eles se vangloria com isso, é como se isso fizesse parte da vida deles, né? Enquanto eu tô aqui lutando, correndo atrás, larguei toda a minha vida em Jacarepaguá, né? Porque eu tinha, como mostra aí nos vídeos, a minha vida em Jacarepaguá sempre foi maravilhosa. Jacarepaguá não tem inflação. Mas por quê? Porque eu peguei um compromisso com essas crianças de São Gonçalo, com essas famílias de São Gonçalo. Quer dizer, eu não trabalho em São Gonçalo para mim, eu trabalho para as pessoas. Quer dizer, isso acaba acarretando muitas das vezes problemas. Por quê? Porque a gente acaba encontrando empecilhos, que são pedras, pessoas que não fazem nada, pessoas que se vendem por pouco e tentam parar aqueles que querem trabalhar em prós das outras pessoas porque não têm a capacidade de chegar e fazer e quer atrapalhar quem quer fazer. Porque as pessoas elas estão acostumadas a viver no erro e cometer erros e acham que todo mundo é igual. Não é porque as pessoas não aprenderam com a educação de nossos pais, não é porque as pessoas evoluíram, deixaram a modernidade, a tecnologia, o conhecimento tomar conta para prazeres carnais, esquecendo das coisas celestiais, que são as coisas espirituais que Deus tem preparado para a gente, mas está aí se preocupando com a vida dos outros. Eu só me preocupo com a vida dos outros desde o momento se for para ajudar. Agora, se for para atrapalhar, eu tô fora, tá? Porque eu sei o que eu vivi para chegar até aqui e não foi fácil. E desde que eu me conheço até a minha idade, que eu já estou com 40 anos, já estou indo para 41 anos, então só eu respondo por mim. E quem não me conhece, inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo para o diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. Vou dar um exemplo aqui, vamos fazer um outro comentário aqui da Lili. A Lili vive traindo seu marido com outro amante lá no hospital. Se ela trai o marido, imagina que ela continua do mesmo jeito, namoradeira, né? E, e o próprio marido dela também a trai. E outra, né? Traiu ela, eu morro de rir, né? Com a Tonajura, né? A Tanajura. Traiu ela com uma pessoa lá dos Teixeira, que, né? Que eu não vou falar hoje o nome aqui agora não, mas em breve eu vou estar falando o nome dessa pessoa. Não o nome, tá? Vou estar usando o nome dos personagens. Vou criar um nome de um personagem. Tanajura? Não. Então saiu com a Tanajura. Hoje ela mora lá na vila, é casada, né? Com o seu marido. Né? O seu marido também já deu em cima de mim, né? E fica lá, ó, já saiu lá com o marido da Lili. Enquanto a Lili pensa que trai sozinha, ela se dá mal, meu filho. É um traindo o outro, é um comendo o outro, né? Então vem falar comigo se não vai ter resposta na ponta da língua. Meu filho, que eu não falo, eu grito. E Desi Gonçalves mandava todo mundo para aquele lugar. Mexe com a língua dela se ela não tem resposta na ponta da língua. Então esse recado eu tô dando para minha família, tá? E não para meus amigos que são minha família espiritual, tá? Eu sei que vocês estão vendo esse programa ao vivo, faço até questão que vejam, mas geralmente vocês não vê na hora porque sabem que eu vou estar vendo vocês vendo aqui, né? E quando entra como fake, né? Para ficar tomando conta da minha vida.
porque está incomodado, né? Sabe que eu descobri a verdade, né? Questão do livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, né? Escrito por José Mauro de Vasconcelos, que era amante da minha mãe e pode ser meu pai. Ou se ele não é meu pai, é o Benedito Ribeiro, né? Que deve ter algum vínculo com a Ivani Ribeiro, que foi o que me criou. Ex-trabalhador de Furnas, lá do Pau da Fome. E se não é ele, é o Raul, que no caso é o Milton Cândido da Silva, que a Jandira me registrou no nome dele. Então essa minha vida, essa minha história está muito conturbada, porque eu lembro de coisas que só eu posso responder. Porque o que envelhece é a carne, a alma continua criança. E outra, a palavra de Deus diz que para entrar no reino do céu tem que ser como criança, porque se não for como criança, não entra no reino do céu, porque criança não tem maldade. Então, galera, voltando ao assunto aqui do nosso projeto, né? Falando assim, então tudo eu agradeço a Deus, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todos os lugares que eu andei, que parece até um flash na minha cabeça, né? Por todos os lugares que eu caminhei, por pessoas que eu conheço que hoje não estão vivas, por pessoas que hoje, se eu ver, eu não lembro mais, porque passaram, os anos foram se passando, aqui a gente foi crescendo e foi evoluindo juntamente com a cidade. A cidade era bem mais pacata, era bem mais diferente. A gente adorava andar de carroça, ia para a escola de carroça. Não tinha essas modernidades que hoje acaba acarretando. Vou te dar um exemplo aqui. Então, assim, gente, eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi, porque se eu não vivesse o que eu vivi, eu ia ser igual à minha família. E graças a Deus, desde criança eu escolhi ser diferente. E ser diferente não quer dizer que seja doente. Ser diferente é quando você não passa a ser igual àquela pessoa e procura fazer diferente do que aquela pessoa faz, para que você saiba os resultados que aquilo pode atrair em questão do que você já viveu, em questão da ação daquela pessoa. Porque nós somos seres humanos, nós estamos nessa vida de passagem. Tá? E nós vamos responder a nossa vida a Deus, e nossa maior fortuna está no céu. Né? Tem outras histórias que eu vou estar falando, vou estar tirando amanhã, não sei se amanhã ou depois da manhã, eu vou tirar o dia para poder contar desde a minha trajetória de quando eu era criança, já resgatando alguns conteúdos dos livros que José Mauro de Vasconcelos me trouxe à memória, juntamente algumas cenas da novela que vocês vão estar em breve vendo, em questão de dúvidas que vocês mesmos vão sentir em questão do que o seu Paulo fala em algumas ações, em questão de algumas atitudes ocorridas em questão a Jandira, que no caso é minha mãe, segundo os documentos que eu não acredito muito. Né? Então, assim, galera, eu quero agradecer a todos vocês que têm acreditado no meu trabalho. Muito obrigado pelo carinho. Então, dia 12 de outubro, nós vamos estar lá em São Gonçalo, na comunidade do Coió, na Miguel Pinto, tá fazendo a distribuição dos brinquedos para as crianças. Espero que eu consiga fazer uma boa venda até o final do mês, para que eu possa conseguir desenvolver e trazer para essas crianças o desenvolvimento e questão do conhecimento e do entendimento, para que eu possa fazer um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra quando a gente brincava de festa junina? Então, a diretora, ela dava um papelzinho para a gente poder vender, para poder arrecadar fundos, para poder fazer uma boa festa junina. E é mais ou menos parecido, né? Como eu estou aqui em São Gonçalo e a cidade parou no tempo, né? Aqui não tem emprego, aqui não tem trabalho, as pessoas passam por dificuldade. Os governantes dessa cidade estão cagando e andando para os moradores daqui. Toda a mercadoria, os alimentos que são enviados para os mercados são de quinta categoria, são o resto do resto, sabe lá da onde? Se você pode ter um exemplo ali pela Venda da Cruz, né? Em Venda da Cruz tem um mercado chamado Grand Marché. E essa semana eu estive indo lá nas ruas fazer a venda do DVD. Então, Venda da Cruz, segundo Niterói, já faz parte de Niterói. Então, se você entra naquele mercado ali da Venda da Cruz, que é o Grão-Maché, em frente tem um apartamento, um prédio. Ali diz que mora advogado, diz que até mora juiz, que eu não acredito muito, porque juiz que ganha mais de 100 mil reais não vai morar em apartamento. Pode até ter um apartamento lá, mas morar não, porque eles ganham bem. Então, assim, aí o que acontece? Tem um mercado ali Grão-Maché. Se você entrar no mercado Grão-Maché, você vai encontrar carnes, não tá lá, nossa, aquela qualidade, mas tá com uma qualidade mais apresentável. Os produtos, tudo datado, tudo com validade. Eu tive lá, até vou tirar um dia para estar filmando, para poder apresentar para vocês
a qualidade da carne de São Gonçalo, que é branca, que parece até o Gasparzinho, né? Porque eu não compro carne aqui dessa cidade. Agora que eu estou comprando no Mercadinho Novo, que abriu ali aqui na próxima região, aonde eu compro, em breve vou estar anunciando para vocês aí. Eu compro frango fresquinho, carne que eles trazem fresquinho. Eu até falei para eles, se vocês continuarem vendendo carne fresquinha desse, vocês vão ter cliente pro resto da vida e ainda vou indicar cliente para vocês, né? E tem muita gente agora indo lá comprar no mercadinho deles, são ótimas pessoas, é um casal, que em breve eu vou estar fazendo comercial no próximo vídeo ao vivo, que eu vou estar falando em questão da minha história do livro, que é o meu pé de laranja lima. Então assim, aí eu comecei, quando eu vim morar pra cá, eu comecei a sentir dores abdominais, dores no estômago, porque eu de Jacarepaguá, né? Jacarepaguá é uma cidade grande, era uma cidade igual São Gonçalo, pacata, né? Não tinha tantos eventos. A única coisa que tinha na Taquara, né? Que era uma cidade bem pacata, era o Ponto Frio. Eu lembro que minha avó era cliente do Ponto Frio, então ela vivia comprando, porque a gente, para poder comprar, tinha que ir lá para Madureira, que lá que ficava as lojas, para poder comprar, para poder trazer para cá. Hoje não, Taquara, Curicica, Rio das Pedras, Gardenia Azul, Curicica, Jacarepaguá, Rio das Pedras, todos os lugares em questão da região de Taquara são todos evoluídos. O único problema de Jacarepaguá é que aumentou a violência, onde acabou o respeito entre os cidadãos. Mas lá ainda gera emprego. Você tem como exemplo a Rica, que é uma empresa de frango que distribui os frangos aqui na região e em outros lugares. A Rica, ela emprega várias pessoas, não só na Gabinal, como na Estrada dos Teixeira, que é onde eu sou nascido e criado, né, há muitos anos, é onde foi resgatada a história do pé de laranja lima, e vai de ônibus buscar os funcionários para poder ir trabalhar. Os ônibus lá em Jacarepaguá, que tem a BRT agora, tem as vans, né, para tudo quanto é lugar. Você tem os ônibus, você vai para o centro, você vai para Praça 15, para qualquer lugar, os ônibus, os valores são iguais, não existe diferença em questão só porque é Taquara, Barra da Tijuca, é claro. Existem alguns ônibus, né, que são bem mais sofisticados em questão de lazer, são um pouco mais caros na Barra da Tijuca, mas não tanto como a gente vê aqui em São Gonçalo e Niterói em questão dessa desigualdade. Como eu te falei, como Venda da Cruz ainda faz parte de Niterói, então eles dão mais assistência à Venda da Cruz, porque faz parte de Niterói, do que o próprio São Gonçalo. Para você ter ideia, São Gonçalo só tem um gari varrendo a rua toda, né? Aí eu te pergunto, cadê os trabalhadores? Cadê a segurança? Cadê o protetor, né? E quem paga o salário desse povo somos nós. Então assim, galera, vamos lutar pelos nossos direitos. Isso não pode ficar assim desse jeito. A gente tem que lutar. Eu também moro aqui, tá? Eu tenho famílias em Jacarepaguá. Eu tenho parentes, tenho filhos em Jacarepaguá. Todos já estão trabalhando. Escola não falta. Creche você tem espalhada para tudo quanto é lugar, tá? Mas o que vale tudo na vida é o respeito. É como eu sempre falo, para mim, pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. A vida que cada um leva, cada um presta conta da sua vida. Não calha eu querer prestar, entender? Então assim, a gente acaba pagando. Então como isso tudo acarreta esses problemas e essas dificuldades em questão dos impostos, que são impostos para a gente estar pagando, isso nos prejudica. Por quê? Porque a gente quer evoluir e não pode evoluir. Você quer botar pessoas para trabalhar? Não pode botar para trabalhar, porque ou você bota a gente para trabalhar ou você bota comida dentro de casa. Porque hoje as pessoas só trabalham para poder pagar impostos. Isso não só acontece em São Gonçalo, eu falo isso que eu rodo outros municípios. Isso acontece em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, como você vê aí na televisão. Que questão, você vê o salário do professor aí das escolas municipais, que é fundamental melhorar a qualidade de ensino, que você vê que é 700 e pouco, né? As crianças não estão tendo aula, as crianças já não têm estudo. As professoras dessas escolas daqui não passam matéria para essas crianças e nem dão livro na mão dessas crianças. Essas crianças não têm acesso à cultura, São Gonçalo, essas crianças não têm acesso a desenvolvimento, não tem cursos profissionalizantes. Aqui é um por todos e todos por um, né? Porque aqui quem faz as coisas são os próprios moradores e as pessoas que residem em São Gonçalo. Porque os governantes mesmo a gente não vê. Só vê na hora de política, né? Na hora de política tu vê eles espalhados para tudo quanto é lugar, né? Falando bonito, falando que vai fazer, que vai acontecer. Isso eu moro aqui já vai fazer 7 ou 8 anos que eu moro aqui em São Gonçalo e eu sempre vejo a mesma história. Porque São Gonçalo não tem que melhorar. São Gonçalo não tem que mudar. São Gonçalo tem que melhorar.
Porque se São Gonçalo mudar, vai ficar igual Jacarepaguá, cidade de Bang Bang. Que, como eu te falei, até mãe de família tá levando na cara. Vai defender seus filhos, ou vai querer falar alto, não pode, então tem que baixar a cabeça. Aí eu te falo, que isso? Eu estudei. Eu estudei história, eu estudei sobre o desenvolvimento do Brasil, eu estudei sobre a época da colonização, a época do descobrimento do Brasil, eu estudei sobre a época da escravidão, sobre os índios, eu estudei sobre a época de Roma, né, os antigos imperadores, eu estudei tudo sobre histórias. Na nossa época tinha estudos sociais, que em breve eu vou estar pegando alguns vídeos onde eu vou resgatar para essas crianças esse conhecimento que está faltando dentro das escolas, porque eles já estão tirando tudo. Livro, conhecimento, cultura. Para quê? Para que essas crianças se evoluem no desenvolvimento e questão da modernidade do mundo digitalizado, esse mundo globalizado. Então a gente que veio da década de 70, nesse tempo que estava no tempo da evolução, do desenvolvimento, do conhecimento, do entendimento da história. Para você ver, naquela época a mulher não tinha nem direito em questão da leitura. Já tiraram isso das mulheres já para tirar o conhecimento e questão dos seus direitos, porque o direito não era para ser dos homens. O direito era para ser das mulheres. Porque se mulher não fosse tão especial, Deus não teria dado uma para Jesus Cristo. Que até para nascer, para ser educado, para ser amamentado, para ser alimentado, precisamos das mulheres. Ainda tem gente que bate na cara de mulher. Esquece que quando bate na face de uma mulher, está batendo na face de Deus. E aí, quer dizer, tira todo esse direito, todo esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Eu falei, acho que no outro vídeo, vou estar aqui falando de novo. Nós, quando era criança, né, a gente estava naquela parte que ainda começava a época do Atari, né? Depois veio pro Mega Drive, Sega. E a gente ouvia muitos em relatos, histórias na mídia, que eu também vou estar resgatando isso para que vocês possam estar tendo esse conhecimento, né, esses arquivos antigos, que eram muito comentados em questão desse desenvolvimento que havia em outros países, que hoje nós vivemos aqui no Brasil, o que acabava acontecendo lá. Hoje você vê aí, ó, nós vamos ter aí um mega torneio de game, né? Onde as crianças com esses jogos de GTA, esses jogos violentos, de matança, de violência, estão instruindo e ensinando essas crianças que estão na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento, a já crescerem profissionais na região onde vocês podem matar. A gente, para ter acesso a alguma arma, lembra, a gente tinha na época a gente não podia nem brincar com arma, né? Porque já estimulava, né, para que a criança crescesse e tivesse esse desenvolvimento. Então foi proibida as armas na mão de criança. Mas o que adiantou? Veio o videogame. No videogame você tem arma, você tem tiro, você tem morte. Não adiantou nada. Só criam lei para poder defender a roubalheira do governo. E hoje a gente olha para o governo, para esses políticos de hoje, esse Bolsonaro, então, eu nem acredito nele. Né? Porque é um cara que diz que vai dar na cara da mulher, que xinga uma mulher, que desrespeita uma mãe de família, que diz que, olha, Davi, eu vou dar um exemplo aqui de Davi. Davi, quando foi destruir o gigante, que era o Golias, ele não foi armado, ele não foi com armamento. Golias, ele foi apenas com a pedra é a palavra. Enquanto muitos queriam matar, ele apenas com uma palavra derrubou o gigante sem ter que usar violência. E outra, não foi com armas não, foi com a palavra. E a palavra de amor e a palavra que vem de Deus. E outra, não matou não, tá? Ganhou para Deus. Então assim, aí fica vendo aí, fala que vai botar, aí você vê, olha quanta gente vai morrer inocente em questão dessas guerras, porque se já não tendo intervenção militar, né, já causa essas mortes em consequente questão dos atos cometidos sem respeito ao cidadão. Imagine quando esse povo entrar, ainda mais essa geração de hoje, que não sabe o que é roça, não sabe o que é plantar, não sabe o que é uma fruta orgânica, não sabe o que é ir para a escola de carroça, não sabe nem o que é pegar passarinho no mato. Porque até se você hoje invade o mato, invade algum lugar, você é ladrão, está roubando, está fazendo alguma coisa de errado e morre. Que na nossa época a gente levava tiro, era de bala de sal grosso. Aí, quer dizer, acaba o respeito, mas por quê? Porque não sabem trabalhar. Estão tão presos ao materialismo, estão presos ao dinheiro, estão presos às suas ganâncias, porque esses são os lobos devoradores que Jesus falava.
É esses que vêm até vós com pele de ovelha, mas dentro de vós são lobos devoradores prontos para tragar. É esses que Jesus comentava. Era essas pessoas que se levantavam para denigrir a imagem de Cristo em questão da vida que levavam em questão da soberba. E se vocês se prenderem a essas, porque a mídia ela veio. Beijo, minha linda Marília, minha mãe do coração. Vou chamar de mãe, né? Vou te chamar de mãe, não vou nem te chamar de Marília, vou te chamar de mãezinha, tá bom? Então, esse jovem de hoje não tem esse conhecimento, acha que tudo é modernidade, ainda mais a mídia. A mídia apresenta, vou dar um exemplo aqui da história do macaco, né? Diziam que o macaco causou a febre amarela, que causou aquelas doenças, aí as jovens que não tiveram conhecimento, que não veio da roça, não sabe o que é animal, não sabe o que é uma cobra, não sabe o que é um cavalo, não sabe o que é nada, começaram a ir para os lugares e matar os macacos. Por quê? Porque a mídia impôs que os macacos estava transmitindo a doença. Aí as pessoas começaram a matar. Se tem a capacidade de matar um macaco, o que eles podem fazer com o ser humano? Você vê, né? Eu estava falando outro dia aí que eu estava fazendo um trabalho numa instituição, né, social, e eu estava de vez em quando eu vou de Luluzinha, porque eu trabalho com os idosos, né, no asilo, e eles amam a Luluzinha, eu vou lá brincar, me divertir com ela. E outro dia eu estava de bolinha, né, que eu estava na frente fazendo a venda dos DVD. Veio um rapaz, né, que eu conheço, que é mais velho, lá na estrada dos Teixeira, na Boiúna, e começou a pegar o carro. E tinha uma senhora, estava toda de ferro, né, no corpo, ela tinha saltado do ônibus, então ela estava com aquela dificuldade para poder estar atravessando. Aí veio um rapaz, né, que dentro de carro, e começou a acelerar o carro, começou a jogar o carro. Eu falei, aí rapaz, falei, só um minutinho aí, vem senhora, vambora. Bora senhora, vem. Quem tá se metendo em quê? Eu falei, rapaz, me dá licença. Não é porque você não aprendeu com a sua educação que eu vou mudar a minha educação, tá? Porque o que vale é o respeito e a opção na escola. Porque o que eu tô fazendo por ela, eu fazia com a sua mãe, faço com qualquer pessoa. Porque foi essa a educação que eu tive. Não é porque você não aprendeu que eu vou mudar a minha educação. Me dá licença, tá? Vambora, senhora, vem. E fui levando e deixei isso lá. Isso em frente à porta do Frei Luiz, na Boiúna. Aí que ele começou a me ameaçar dentro do carro. Eu falei, olha só, rapaz, você vai ficar aí discutindo sozinho dentro do carro, que eu não vou ficar discutindo com um marmanjo velho, não. Me dá licença que eu tô aqui trabalhando, não tô aqui pra discutir com ninguém, não. Tá, ele pegou, saiu com o carro, logo depois veio um Jeep, né, uma picape, com 2 homens dentro me filmando com o celular. Por quê? Porque ele devia ter passado o rádio lá com o comparsa dele. Aí o comparsa dele, para me intimidar na portaria do Frei Luiz, onde eu estava, veio com o celular me filmando, em questão do que eu estava trabalhando, porque eu estava ali trabalhando, vendendo meus DVD para fazer os trabalhos com as crianças. Aí, quer dizer, acha que fica... Porque esse... Olha só, gente. Nós pagamos impostos, não é para poder ficar pagando para que essas cabeçudas fiquem comendo filé mignon às nossas custas. Policial hoje em dia não trabalha porque além dele botar a sua vida em risco, ainda bota a vida da sua família em risco. Então ele fica impossibilitado de trabalhar, porque essas cabeçudas multiplicou. A gente que veio dessa geração, que viu esse desenvolvimento, a gente sabe como isso começou. Começou com pequenos grupos, olha como é que já está espalhado para tudo quanto é lugar. Onde você vai, tu tem uma pessoa dessa. Aí eu te falo, se a gente trabalha, se a gente paga imposto para poder polícia tomar conta da gente, a gente vai ficar pagando imposto para cabeçuda ficar comendo filé mignon à nossa custa? Ainda ficar ganhando dinheiro em cima de trabalhador? Até quando vai ficar essa bagunça? Então, nossos pais... Não, eu digo em questão, meu pai, Benedito, né, que eu fui criado por ele, e os que tiveram do meu lado, como os que até uma certa idade, né, que também me amaram muito, mas o Benedito foi mais presente, foi ele que me ensinou a educação que eu tenho hoje, juntamente com a dona Stefane, e com as pessoas que eu aprendi na rua. A gente sabe que vai eu responder um idoso naquela época que se eu levava na boca para nunca mais ter que responder. Vai eu levantar a voz para uma pessoa de idade, se eu nunca mais eu ia para a rua, ficava de castigo. E fora que eu apanhava, né? Aí quer dizer, aí as pessoas crescem, nossos pais estão partindo, aí acho que só porque tá velho, que eu também estou indo para a velhice, né? Que eu já estou com 40, esse ano que vem já faço 41 anos, né? Aí estou indo para a velhice, acho que já está com barba, com cabelo branco e pode fazer o que quer com essa juventude, com essas pessoas de idade. Aí fica tirando dinheiro de cima de trabalhador. Já que há esses problemas todos, pega essas polícias, pega essa incorporação, pega esses trabalhadores, bota para trabalhar à noite. Ah, hora extra. Ah, o governo não está podendo pagar. Já que as pessoas dos comércios, da loja, pagam essas pessoas para poder estar se alimentando, pega esses policiais e pagam para eles ficarem à noite, fazendo ronda à noite. Em vez de dar para essas pessoas, dá para poder sustentar pelo menos esses policiais, porque ali, pelo menos, você sabe que vai chegar, porque se você não paga, você apanha.
Isso não todos, tá, gente? Porque eu conheço pessoas, porque assim como tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tá? Porque eu conheço pessoas boas que levam essa vida, mas que mantêm seu respeito, que têm a educação de nossos pais, que quando vê um idoso, dá prioridade para o idoso porque foi a educação que ele teve. Né? Outro dia eu estava no Rio das Pedras fazendo um trabalho, um cidadão fez o ônibus subir por cima da calçada, aonde estava cheio de passageiros e o ônibus podia inclinar e virar. Eu fiquei aterrorizado quando eu vi aquilo. Eu fiquei tão aterrorizado que eu fiquei apavorado, que eu comecei a falar na rua, falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. O cara está trabalhando, não tem ninguém na Kombi, o espaço enorme na Kombi, podendo voltar para trás, mas fazendo o motorista porque acha que está na autoridade e no poder, pode fazer o que quer, e fazendo o motorista passa por cima da calçada e com espaço atrás para a Kombi voltar. Ainda botando a vida dos passageiros em risco. E olha, tu olha para a cara do cidadão, tu já vê que ele não presta. Aí tá. Menina, eu olhei aquilo tudo, né? Eu fiquei tão invocado que eu subi, né? Quando o motorista parou o ônibus, depois que ele passou por essa marquesa, parou o ônibus, tu via que o motorista ficou assustado e respirando fundo, porque eu devia estar nervoso, né? Eu subi, não era nem um ônibus que eu ia pegar, na mesma hora subi no ônibus, parei o motorista e falei, aí rapaz, me dá um abraço aqui. Ele, tu viu, rapaz? Eu falei, vi, rapaz. Ainda bem que a gente veio da década de 70, né? Pra entender essa geração. E o outro cidadão lá fora me olhando, me encarando, querendo me intimidar. Aí eu olhei para lá e falei, né, à toa que eu copiei as mulheres. Que mulher, quando fala, minha filha, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai. Tá? Porque eu não dou mole pra barba no velho, porque quando fugia não era de homem, não. Eu fugia era de saci, pererê e de lobisomem. Tá? Porque na minha época, meu filho, não tinha essas palhaçadas, não. Não é porque o mundo mudou que a minha vida vai mudar. E a minha educação também. Tá? Eu, graças a Deus, eu sempre respeitei as pessoas, trabalho com o público, ando pelas ruas, me interajo com todas as pessoas, não tem problema com ninguém, né? Agora, assim, eu não posso ver uma coisa errada e sentir essas coisas. Marília, eu nem dei boa noite para as pessoas, né? Porque eu falo tanto, menina, que eu não falo, eu disparo, né? Mas olha, minha linda Marília, boa noite para você, eu te amo muito, tá? Eu te agradeço muito por você fazer parte da minha história. Você sabe muito bem que eu sempre te tive como mãe. Você é uma pessoa muito especial para mim. Estou muito feliz de ter você aqui participando um pouco da minha história. Você pôde participar da minha história de infância. Você viu os maus tratos que eu sofria. Você viu as violências que eu sofria. Você é irmã do Raul, aquele que é o que faz a novela, que eu estou postando aí os capítulos para você assistir, para as pessoas poderem estar assistindo, que é o meu pai, que eu considero que eu amo de verdade, que é o Milton Cândido. Se eu for filho dele, eu vou agradecer. E se eu não for, eu vou continuar tendo vocês como minha família do coração e como meus parentes, porque além de ser registrado no nome dele, né? Eu acredito que eu também posso ser filho dele. Eu não sei porque eu não posso responder pelo passado da minha mãe. Isso se ela for minha mãe, né? Porque uma mãe para querer a morte do próprio filho. E daí na delegacia dizer que eu estou ameaçando ela de morte, Marília me conhece. Faço mal nem numa mosca. Eu não, muito menos de briga. A Marília nunca me viu brigando. Já me viu, Marília? Nem brigar eu brigo. E outra, já fui de falar pra caramba. Sempre enfrentei. Marília sabe disso. Eu sempre nunca fugi da situação. Eu sempre enfrentei as coisas. Mas graças a Deus isso serviu como lição, né? Né? Isso aí eu puxei dela, né? Que quando eu falo, eu custo pra caramba. Por que que eu não falo da pessoa dela, né? Ela, assim, infelizmente, ela não é essa mãe que eu imaginava. Ainda mais agora sabendo da origem desse livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, né? Quer dizer, agora eu entendo os motivos que me levaram a viver o que eu vivi no meu passado. E, pô, agora eu lembro, Marília, eu lembro que para você ter ideia, a minha mãe, eu acho que você chegou a pegar essa história, lembra que ela falava que me ofereceu, né, para uma entidade? Eu vivia falando, no próprio livro eu falo sobre isso, né? Nesse momento que ela me ofereceu, eu vou te mostrar uma cena aqui no livro, que é a mesma cena que eu presenciei, né? Quando eu era criança, eu tinha 5 para 6 anos naquela época. Essa época eu morava, como você sabe, eu ficava dividido, né? Eu ficava um pouco em Nova Iguaçu e ficava um pouco em Jacarepaguá, porque eu era criado com meu padrasto, segundo a própria Cristiane, da tia Helena fala, né? Ela vivia falando que eu era filho do meu padrasto, né? Que era o padrasto dela, que era o Benedito Ribeiro, que tem algum vínculo com a Ivani Ribeiro, que fez a adaptação para a novela. Tem uma cena aqui, olha, do livro,
que é uma cena que eu lembro quando eu era criança, só que como eu sempre tive a opção diferente, eu escondia, então eu achava normal, porque na minha época era roça. As coisas eram bem diferentes, né? Não, e se você for ver as cenas da novela, que a Ivani Ribeiro minha mãe linda, se você ver as cenas da novela, a que eu tô postando aí para o pessoal estar assistindo, você vai ver que não tem diferença da Jandira da minha mãe. A briga que ela tinha com o seu primo, que era o Raul, né? Que é o Milton Cândido, até as partes das brigas, né? E tem na novela, para você ter ideia, é, 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 Marília, gente, é a prima do Raul, aquele da novela do Meu Pé de Laranja Lima. Então ela sabe muito bem, mas ela sabe muito bem em questão do que eu falo, porque ela fez parte um pouco dessa história. Você lembra, o Milton, né, ele veio para visitar o tio, não é isso? E se você for ver na novela, ele também veio para visitar o tio. E quando ele vem de Fusca, um Fusca vermelho. Na novela, apresenta também o mesmo Fusca, que é o Fusca vermelho, que foi o que ele teve o acidente. Eu estava até falando com a Cristiane, né? Perguntando sobre ela, sobre falando da minha história, né? Em questão do acidente do Milton. E ela estava falando para mim que o acidente não foi de trem, porque aí em Nova Iguaçu, um pouco mais lá para baixo, naquela direção indo para Vila de Cava, aquelas áreas ali, passava um trem. Que todo dia de manhã apitava e eu escutava lá de cima do poço da minha mãe, que é aquele poço que inclusive até a casa, que é de Nova Iguaçu, que a minha mãe comprou, quando aparecer eu vou te mostrar aí, até a casa aparece de Nova Iguaçu. Aquele vão onde era a garagem do Milton, aquela passagem que a gente passava. Ali mostra a casa quando o Raul e a Jandira se encontram, que no caso é o Milton e a Georgette, quando eles se encontram. E ali eles se conhecem. Então ali você vê a história quando começa. A parte do medalhão, isso aconteceu também na estrada dos Teixeira e tem pessoas que moram nos Teixeira que confirmam isso que eu estou falando, porque esse caso aconteceu, que foi pelo Vavá, que é o Wagner, que é o filho do Gabriel, e da Dona Santinha, que é o Arlete e o Jonas, que hoje são madrinhos e padrinhos, no caso da Godoy e da Lili, que no caso é a irmã da minha mãe, que no caso que elas são irmãs, né? Mas eu a considero como irmã, que como eu fui criado com a minha avó e com meu pai, aí quer dizer, então elas, eu considero tanto que a minha irmã leva o nome de Godoy. Isso, o acidente foi em frente ao Hospital da Posse. Aí foi quando ela falou pra mim que o acidente não foi de trem, porque até eu achava que era o trem, porque se você lembra desse dia do acidente, porque você estava no dia, porque foi seu esposo que fez que ajudou a fazer o enterro, porque até no atestado de óbito, vou até para que eu vou te mostrar o atestado de óbito, Marília, só um minutinho. Porque no atestado de óbito, né, no atestado de óbito do meu pai, fala assim, fala do nome do seu ex-marido, né? E fala aqui do dia, olha o que fala aqui no atestado de óbito, ó. Esse atestado de óbito eu peguei, porque na época, quando a mãe da Paula, lá de baixo, perto da casa que você morava, falou para mim, quando era criança, que minha mãe tentou vender a casa e o corretor falou que não podia vender, que só podia vender com a minha assinatura e com a assinatura da minha irmã. Eu era criança quando ela falou aquilo, mas eu fiquei guardado porque eu sempre achei dúvida em questão das ações questão que minha mãe cometia. Aí eu fui nesse dia, eu peguei a planta da casa, que eu vou até procurar, se eu acho que eu ainda tenho guardado, se eu não tiver, eu pego de novo, que é fácil de pegar. E fui no cartório, fui lá onde ele foi enterrado, no Edson Passo, que a mãe da Cristiane tinha comentado comigo onde ele foi enterrado, que nem aí eu sabia que foi ela que comentou. Aí foi quando eu fui lá em Edson Passo, peguei o sim, ele estava com o tio Marcos, que era o que. Eu até conversei com ele também sobre o acidente, ele até chorou no dia, que na época eu liguei para ele, já tem um bom tempo que eu liguei para ele, só que eu perdi o contato, né? Aí o que que acontece? Aí eu fui no cartório de Nova Iguaçu, peguei lá o número lá no enterro, que eu vou também estar pegando do meu outro pai, né, que faleceu, que era o seu Paulo, que eu quero saber qual a origem da família dele, né? Aí veio aqui, ó. Olha o que que diz aqui no atestado, ó. Ó, peraí, deixa eu botar aqui pra você. Não sei se você. Tcharam, ó. Deixou bens e filhos. Deixou bens e filhos. Eu nunca. Você viu aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Certificado, registro civil. Tá vendo? Nome do meu pai aqui, tá vendo?
Aí fala, deixou filhos e bens. Eu nunca me importei em questão desses bens, porque eu nunca tive interesse em nada da minha mãe, e você sabe muito bem disso, né? Mas, depois de eu descobrir em questão da origem do livro, porque só quem pode responder esse livro sou eu, foi quando eu juntei as peças do quebra-cabeça. E tem uma parte do livro que eu quero te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 5 para 6 anos, né, eu morava com a minha avó, lá na Estrada dos Teixeira. Então, tudo que eu falava, a Godó e as minhas irmãs, que era a irmã da minha mãe, escrevia no caderno, que o Totoca, todos eles eu tenho fotos deles aí, se você for ver, é bem parecido com os personagens da novela, como a professora Cecília, que é a Ivani Ribeiro, que era minha professora e minha amiga, que morou um tempo lá nos Teixeira, e depois eu não soube mais do paradeiro dela, né? Foi a época que ela devia ter falecido. Aí o que acontece? Eu lembro que a gente morava numa vila, né? E nessa vila tinha uma casa que as pessoas falavam até que a mulher que morava lá era amante do meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o padrasto da Georgette. E eu lembro que me jogaram, eu tinha 5 para 6 anos, um monte de homem, mas muito homem, né? Me jogaram para dentro desse quarto escuro, né? Para dentro desse quarto escuro, um ficou sentado, né? Botou assim, ficou sentado como eu estou aqui, né? Com o joelho, botou uma parte da calça até embaixo e outra meia calça e ficou com o cajado na mão e observando enquanto as pessoas me aliciavam, enquanto as pessoas tocavam no meu corpo. E eram muitos homens. Eu achava aquilo normal, porque naquela época eu já tinha uma opção diferente, mas hoje, juntando as peças, eu fui vítima, quer dizer, de uma oferenda, eu fui ofertado. Porque como ela falou que ela me rejeitou desde quando era meu ventre, quando eu estava no ventre dela, e me ofereceu para o Zé Pilintra, né? Eu não boto essa roupa não é por causa dele não, é porque eu gosto de me vestir assim. Não é por causa dele mesmo, porque eu não sigo religião. Eu sigo Deus, somente Deus. Respeito todas as religiões. Aí quer dizer, ela pegou e falou. Hoje eu entendo, acho que você sabe um pouco dessa história. Né? Ela deve ter comentado isso com você, que ela vivia contando as histórias dela do passado e sempre gostou de contar. Aí quer dizer, então, e fora que eu fui vendido pelos meus irmãos, quer dizer, a minha família ela era uma família de pobre, né? Era uma família de costureira, a Godói, a Lili, o Totoca só estudava, naquela época eu era criança, né? A minha mãe, segundo ela falava, que quando ela engravidou de mim, ela queria me dar para um pessoal da Cidade de Deus. Acho que você lembra dessa história, né? Ela queria me dar para o pessoal da Cidade de Deus. Só que meu pai, que era o Benedito Ribeiro, e minha avó, sabendo que eles iam me dar para um pessoal lá da Cidade de Deus, que são meus padrinhos, né? E alguns a maioria já morreu, alguns ainda estão vivos, já bem de idade, que de vez em quando eu vou lá visitar eles. Aí o que acontece? Meu pai, para não deixar eu ser criando lá, porque naquela época a Cidade de Deus era muito violenta, ele ficou com medo de repente ir para o caminho errado, naquela época tu sabe como que eram as coisas. Aí foi quando ele me pegou e eu tinha 1 ano e 6 meses, né, naquela época. E quando ela me apresentou, que é para Dona Helena, que era a mãe da Cristiane, você não lembra, Dona Helena, que faleceu já, né, nossa amiga, ela me falava, que sempre ela me contava as histórias, ela me falava que quando ela chegou lá, que estava o Milton, que no caso é o Raul da novela, e minha mãe, que no caso é a Georgette, que é a Jandira, quando ela estava no braço, que ela chegou no braço, falou: só é Milton, tu tá fazendo o que aqui com esse menino? Aí o Milton falou assim: é meu filho. Falei: você agora você tem filho? Esse menino parece ser filho de português. Só que naquela época, quando a gente era criança, não sei se você tá a par disso ou se você chegou a pegar isso, minha mãe vivia namorando, né? Se perguntar a Dona Maria Barranco, ela confirma isso, né? Ela vivia namorando. E um desses namorados dela era o José Mauro de Vasconcelos. Eu lembro dele porque quando eu era criança, eu sempre quando ele chegava lá em casa, ficava os dois na janela dentro de casa conversando. E ela pedia para me manter segredo, eu guardava segredo, porque eu nunca quis ver o mal dela. E a minha irmã, que no caso é a Karina, ela contava pro meu padrasto e eu guardava segredo. E, e eu perguntava pelo nome dele, ele não me dava o nome dele, não me passava o nome dele. Eu falei: tudo bem, então você não me dá o seu nome, eu vou te chamar de meu amiguinho. Foi essa versão que foi dada para o pé de laranja lima que eu tinha lá na Estrada dos Teixeira, que ainda tem no lugar, que eu estou sabendo que a menina vai até desocupar agora, que vão lotear o local. Ainda está lá, do mesmo jeitinho do cenário do filme, né? Onde apresenta o meu pé de laranja lima. E aí foi quando houve essa versão que é o meu pé de laranja lima. Até as versões do trem, do pássaro, então ele colocou em tudo a sua devida ordem.
A minha família sempre viveu bem, né? Depois de uma época para cá, né? Depois que Godoy casou com o Diego vivia viajando para Londres, Paris, para São Paulo, né? De São Paulo ele não saía de lá, ele falava que ia filmar jogos, porque ele trabalha na Rede Globo há anos, então eu achava que era isso. Até a mala, né, que eu tenho uma foto dessa mala, que eu, quando eu fui trabalhar no Bradesco, no seguro, eu pedi essa mala para ele, porque tinha um segredo na mala, eu achava tão bonito, aí eu pedi essa mala, que é a mesma mala que aparece na novela quando ele vai procurar os documentos do pai ou da mãe, para poder conseguir o atestado de óbito do seu Caetano, que é o rapaz do bar, que até a história do bar aconteceu. Então, assim, a minha mãe nunca trabalhou. Você, depois que meu pai faleceu, ela ficou um tempo trabalhando na área dele. Depois ela nunca mais trabalhou. Vivia recebendo dinheiro, dizia que era devido à morte do meu pai. Eu nunca tive nada da minha mãe, você sabe muito bem disso. Minhas irmãs sempre teve de tudo. Eu tenho fotos dela aqui, com bicicletas, bonecas, tudo caro. Eu nunca tive nada da minha mãe, você está aí de testemunha, porque Jandira nunca foi presente na minha vida, sempre me rejeitou. Aí eu te pergunto, será que o problema é só eu? Será que só eu que aprontei pra caramba? Aí você vê, nem meus filhos, meu filho já está com 18 anos, a minha filha está com 13, nem meus filhos ela procura. Eu não sei se você viu um vídeo que eu botei aí, Marília, um vídeo de uma mãe relatando devido ao maltrato que meu cunhado, que faz parte de uma corporação lá em Jacarepaguá, né, veio com pé de cabra que me acertou, eu mostrei na gravação no vídeo, e veio com pé de cabra, me acertou e depois não se contentando, tentou me enforcar, isso na frente do portão, já com minha mãe, já armando, porque agora ela não pode me bater, então ela arma a delas, a cilada delas. Aí ela veio com o pé de cabra, tentou, me acertou, né? Porque eu fui me defender quando eu fiz assim, ele tacou o pé de cabra aqui. Não se contentando, ele veio me enforcar. O meu sobrinho, que é filho da minha irmã, Karina, Samuel, eu nunca vi, nem sei como, só via de longe, vi o crescimento dele de longe, porque eles me rejeitavam por causa das más línguas, dizendo que eu era monstro, porque ele me tem como monstro. Hoje em dia eu acredito que não, né? E quando ele viu o pai dele me enforcando, né, que ele tinha falado por causa da inveja, do ciúme, questão do que eu tinha discutido com a minha irmã, porque nem agredi ela, eu agredi, só chamei ela de diaba ruim, né? Aí ele pegou e veio com me enforcar. Aí meu sobrinho pegou, gritou bem alto: larga ele, pai! Larga ele, pai! Ele não fez nada, ele não xingou, quer dizer, desmentiu o pai publicamente me defendendo, uma criança que eu nem vi crescer. Logo depois, ele não se contentando, foi dentro de casa e pegou uma arma para me matar. Aí os rapazes do bar, que é em frente à casa da minha mãe, lá na Curicica, que minha mãe deu uma casa para minha irmã e deu uma casa para minha irmã, para as minhas duas irmãs e pro neto dela. Então ela nunca me deu nada. Não mesmo porque se ela desse eu nem quero, nem quero. Da mão dela não quero nada. Aí o que que acontece? Eu quero o que é do meu pai. Aí o que que acontece? Aí o pessoal do bar vendo a situação, né? Vendo ali, porque eu tinha ido para a Rede Globo, vender meus DVD lá na portaria do Globo, fui divulgar a minha camisa do meu pé de laranja lima, da nova versão do livro que eu estou escrevendo. Quando eu cheguei no bar, que eu estava cansado, cheio de dor na coluna, que eu fui chamar a Renata, que você sabe que eu sempre fui agarrado com a Renata, né? Que a caçula, a Renata só não está mais presente por causa de proibição dela, porque ela depende da minha mãe. E o que que acontece? Aí ela pegou, não se contentou, veio com a arma. Aí o pessoal do bar me jogou para dentro da casa deles. Eles não se contentaram. Aí ele pegou, aí eu falei assim, tudo bem, vocês podem me prender aqui, eu não vou fazer nada, mas eu vou ligar para a polícia. Aí liguei para a polícia. Quando a polícia veio, né, que ele foi lá, deu o veredito dele lá, eu falei pro policial, olha só, policial, eu não tô afim de falar nada aqui não, só quero que o senhor me leve no posto, tá vendo minha situação aqui? Só quero que o senhor me leve no posto e logo depois para a delegacia da Taquara, porque eu vou abrir uma queixa contra esse cidadão, porque não pode ficar assim. Porque o cara tentou me matar e tá todo mundo aqui que presenciou e que viu. Aí o que que acontece? Aí a policial, eu entrei dentro do camburão da polícia, né? O policial me levou pro posto, tinha que ver o tratamento do policial. Quando eu entrei dentro do carro da polícia, o policial, Luluzinha, tá fazendo o que aqui, Luluzinha? Começou a brincar comigo dentro do carro, os policiais. Aí depois cheguei na delegacia, todos os policiais que estavam lá, um vinha e falou assim, aí você tem isqueiro? Quer dizer, ficou vergonha para ela, porque tava minha mãe, minha irmã e meu cunhado dentro da delegacia para me prejudicar, para querer o meu mal, porque eu não tinha feito nada. Tá todo mundo da Curicica que sabe que nem falar com eles eu falo, nem zap deles eu tenho. O que que acontece?
chegando lá no que ocorreu, quer dizer, eu fui super bem tratado. Quer dizer, eles chegaram lá dizendo que eu tinha ameaçado eles de morte, que tudo, só que eles se deram mal, né? Porque os vizinhos filmaram tudo, né? Filmaram tudo. Fora as gravações da mãe relatando do ato cometido em questão dos seus filhos, já fazendo com que ele expulsasse os próprios moradores do local. Então tem aí o relato, não é eu falando não. É uma mãe de família falando do ato cometido em que meu cunhado fez, porque ele acha que está na milícia e pode fazer o que quer com as pessoas. E não é assim que funciona. Entendeu? Não é só porque ele tem uma arma dentro de casa que ele vai sair dizendo que vai matar. O que ele fez comigo, ele fez com 2 moradores da Curicica, ainda expulsando. Tá lá o relato da mãe falando do ato que ele e a minha irmã fizeram um ato ainda ameaçando o rapaz de morte. Olha, eu tenho amigos que trabalham na milícia, são pessoas que são bem, eu vou por Rio das Pedras, faço a luluzinha, me divirto com as pessoas, mantenho o respeito entre as pessoas, porque se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito, mesmo porque nós não estamos mais na nossa época. Eu respondo pela nossa geração, que a educação é diferente, eu não respondo pelo jovem de hoje, que a educação é diferente. A nossa, ou aprendia apanhando, ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. Aí, quer dizer, graças a Deus fui muito bem. Tá bom, minha linda, olha, um beijo pra você, foi muito bom passar a noite com você aqui conversando, Marília, você... essa semana eu vou estar indo aí pra Nova Iguaçu fazer meus trabalhos, tá? De repente amanhã ou depois da manhã, não sei. Mas aí eu entro em contato contigo, vou aí tomar um café com você, eu tô querendo tanto conversar com você, contar um pouco dessa história, porque eu acho que você também pode estar me ajudando, não materialmente, mas espiritualmente, né? Porque a gente estamos aqui para isso, um ajudando o outro, mesmo porque agora nessa vida nós estamos de passagem, não é verdade? Então nós temos que dar o nosso melhor, e o nosso melhor é sempre ser bom. E é assim que a gente vai ser, sempre ser bom. Porque quando a gente for falar a Deus, a gente vai falar do nosso melhor. E não do nosso mesmo, porque eu não vou falar da vida dos outros, né? Mas por quê? Porque eu não conheço a vida de ninguém, né? Eu conheço a nossa vida. Eu também vou lá, menina, que eu não falo, né? Eu disparo. Eu ia fazer só um programinha, mas acabei me empolgando estando aqui com você, tá? Que eu tô morrendo de saudade. E eu quero mandar um grande beijo para você e para toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho, tá? E que Deus abençoe. E lembrar de mim e me lembrar aqui da gente, do meu companheiro, nos coloque na oração, tá? Porque toda oração é bem-vinda, tá bom? Beijo, tenha uma boa noite aí, muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço aí também pro pessoal que está assistindo, os que vão estar assistindo logo depois. Tenha uma boa noite aí para vocês, muito obrigado pelo carinho e que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Marília, te amo, tá? Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.